Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Hoje temos dois autores que farão um lançamento de livro conosco, que é o Otto e o Gustavo Favacho, mas antes deles se apresentarem, eu vou colocar aqui em destaque para vocês a capa do livro, que é Manobras Cirúrgicas Fundamentais. Primeiramente, então, Otto, Gustavo, sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Tudo ótimo, tranquilo. Perfeito. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho quem é o Otto, quem é o Gustavo, o que é que vocês fazem da vida, para que o pessoal que nos assiste conheça vocês melhor. Bom, eu sou o Otto Favacho, eu sou dentista, né, tenho especialização em algumas áreas, mas, para interesse do livro mesmo, a gente é professor de graduação de odontologia. A ideia do livro começa a surgir a partir dessa profissão. eu sou o Gustavo Favacho, também professor de graduação, também tenho minhas especializações, e a ideia realmente é essa, dar um facilitador para os alunos de graduação a ter um acesso mais rápido, mais fácil, em relação a essas manobras cirúrgicas que foi o que a gente imaginou para fazer o livro. Perfeito. Agora que a gente conhece vocês um pouco melhor, e antes de adentrarmos e falarmos sobre a obra de vocês, eu gostaria de saber como foi que vocês encontraram a editora para poder dialogar sobre essa obra. Foi no site mesmo. A gente procurando a ideia de fazer o livro, né, de transformar o nosso mestrado em livro, e a gente acabou procurando e vimos que a editora de vocês tinha essa ideia, era justamente a ideia que a gente queria, transformar o nosso trabalho de mestrado num livro, né? Exatamente isso. Perfeito. Eu vou colocar novamente em destaque a capa do livro de vocês, que é Manobras Cirúrgicas Fundamentais, e já deixo um recado para você que nos assiste, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso então à obra do Otto e do Gustavo. Manobras Cirúrgicas Fundamentais. Agora vamos falar de fato do que interessa, que é o livro. Eu gostaria que vocês contassem para a gente um pouquinho do processo de pesquisa, o que motivou vocês a escreverem sobre esse assunto, e no finalzinho desse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas dessa obra. A ideia do livro, ela surge assim, a gente percebeu que os alunos eles não têm mais o hábito de pesquisar livros, né? Hoje em dia, às vezes falta de tempo, às vezes falta de costume, né? Que não tem mais. E os livros, normalmente de cirurgias, eles são livros grandes, né? Bem adensados, que eu acho que acaba dando um pouco de preguiça nos alunos, vamos dizer assim, né? Então a gente resolveu fazer um livro que tenha muito conteúdo, mas de um acesso mais fácil e mais rápido do É aluno. um livro como se fosse um livro mais condensado e realmente direcionado para determinadas questões que a maioria das pessoas tem dúvida, a maioria dos alunos tem dúvida, principalmente da graduação, né? E os próprios dentistas formados, que às vezes não entram tanto dentro da área de cirurgia, eles conseguem consultar e rapidamente voltar, às vezes, a um processo que você precisa fazer, até uma nomenclatura que você precisa para passar para outro dentista, né? Que existe esses detalhes, assim, entre dentistas, por exemplo, de você facilitar essa comunicação. A Perfeito. ideia... E pode, pode Pode, continuar, pode, pode, perdão. pode, Eu pode. gostaria então que vocês dessem um spoiler, um gostinho então do que o leitor vai encontrar nas páginas do livro. Eu acho que o principal detalhe do livro é que tem muita foto, muitos... tá bem ilustrado o livro, né? É, Passo mesmo, a cada cirúrgico, passo, né? a cada
nível do livro, você tem todos os passos bem ilustrados, né? A cada manobra cirúrgica que você está exemplificado no livro, está citada no livro, ela está bem ilustrada. E também com os materiais a serem utilizados também durante essas manobras que a gente colocou, que a gente exemplificou, tem os materiais todos corretos, quais se utilizar, a maneira de utilizar, a forma de utilizar, né, para dar um facilitador realmente para quem estiver lendo o livro. Ele vai funcionar quase como um guia, né, para soluções rápidas que você precisa ali. Às vezes eu vou planejar uma cirurgia daqui uma semana, eu consigo no livro consultar e saber quais os procedimentos que eu vou fazer, que material que eu vou precisar, não só para os alunos, mas como para dentistas também, que não estão, que não têm a cirurgia como principal, mas que fazem cirurgia no consultório no dia a dia. Que bacana. Fica o convite, então, à leitura da obra do Otto e do Gustavo Favacho, Manobras Cirúrgicas Fundamentais. Coloquei novamente aqui em destaque essa capa, que eu vou dizer que achei bem interessante, e ao meu interpretar como uma pessoa que não é da área, já imagino aqui eu vejo, na verdade, um contraste das metodologias antigas com as atuais, né? Eu gostaria que vocês contassem para a gente um pouco, falassem mais sobre essa capa e contassem como foi a experiência de vocês junto à editora para a criação dessa capa e também para a diagramação do miolo. A ideia da capa, ela já era, ela foi a capa do mestrado, né, quando eu fiz, mas não tinha o lance de trazer a modernidade junto com o antigo, né, com a foto antiga. Isso. E foi muito bom, porque a gente com a editora da capa, né, com a moça que fazia a capa, foi muito rápido. Ela pegou a ideia da gente muito rápido. Acho que na segunda tentativa estava pronto o que a gente queria, né? Ela pegou a ideia muito rápido mesmo. A gente falou mais ou menos como que a gente queria e ela de pronto acertou essa ideia e deu algumas opções, mas foi muito rápido, muito, muito legal. E essa ideia eu gosto muito de figuras antigas, né? Principalmente relacionada à odontologia, eu acho elas muito marcantes, né? E você conseguir trazer um pouco dessa modernidade junto, eu acho que ficou muito boa essa capa, ficou muito legal. Que legal, que bom ter esse feedback do autor, dos autores, no caso, em ver que o pessoal do design conseguiu trazer aquilo que vocês imaginaram ali quando pensaram na obra em si, e é muito legal ter esse feedback e saber que vocês realmente tiveram os seus anseios atendidos. Muito bacana. Saiu Aproveito. melhor do que a gente esperava, ficou mais legal Ai, do que que a gente bom. esperava. Legal. Que bom. Aproveito para deixar mais um recado para você que nos assiste, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, vocês encontram um link para ter acesso à obra do Otto e do Gustavo Favacho, Manobras Cirúrgicas Fundamentais. Agora, nos dirigimos para o final do nosso bate-papo e eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, um recadinho para as pessoas que têm o desejo de fazer uma publicação, seja de um livro autoral, seja do TCC, do mestrado ou do doutorado, porém ainda não a fizeram. Qual o recado que vocês deixam para essas pessoas? Olha, eu acho que vale muito a pena, né, você deixar suas ideias marcadas no livro físico ou no próprio e-book, né, que faz parte do contrato da gente, né, que é uma opção muito boa para hoje em dia. A colaboração da editora é muito fácil você lidar, né? A gente achava que ia ser complicado, que você precisava de reunião para isso, reunião para aquilo, e não, a coisa andou num ritmo muito rápido e muito certeiro, sabe? Assim, as reuniões muito assertivas, né? Foi um facilitador para a gente, assim, da ideia da gente de querer colocar o nosso conhecimento em livro e veio junto conosco, né, nessa ideia e só fez acrescentar, né? Então, em relação
o produto final ficou do jeito que a gente queria, do jeito que a gente estava imaginando mesmo. E é muito satisfatório, né? Você vê as suas ideias se transformando numa coisa física, né? É muito satisfatório. A hora que chega o livro, que chega na caixa, é muito bom, muito bom. Vale a pena mesmo. Fica então a mensagem do Otto e do Gustavo para você que ainda não fez a tua publicação. Eu gosto sempre de pontuar nessa parte que de repente tem alguém nesse mundão que precisa ter acesso ao teu conhecimento. Então não deixe ele parado no fundo de uma gaveta, numa estante da universidade. Publique, publique porque alguém precisa ter acesso ao teu conhecimento, à tua pesquisa. Otto, Gustavo, muito obrigada pela disponibilidade de vocês em fazer esse lançamento digital do livro. Nós que agradecemos. Agradecendo, muito obrigado. E a você que nos assistiu até aqui, também deixo o nosso muito obrigado e deixo um convite para que você nos conheça melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também, tá? Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.